Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo ao podcast desse mês. Acho que não vai ser tão longo, espero que não seja longo. A ideia não é ser longo, mas é que espero que você aprecie algumas coisas que ache interessante e que talvez te motive a tentar novas técnicas ou fazer outros projetos. Mas eu vou começar hoje falando dessa fleece. Fleece é todo o carneiro que a gente tira, a pele que tira do carneiro, não a pele, a lã que é tirada do carneiro. Eu comprei essa fleece em 2019 e não lavei até hoje. Eu guardei como me disseram que seria melhor para guardar, se você não vai lavar imediatamente. E agora está chegando o final do inverno, a gente está na primavera, e a primavera aqui é flutuação de temperatura. Então, semana passada, essa semana, né, acho que na quinta-feira ou na quarta, chegou a 12 graus Celsius. Está um calor terrível. Dava para sair de shorts na boa, porque 12 graus com sol, maravilha. O problema é que a neve derrete e aí à noite a temperatura cai. Então, amanhã vai ser menos 24 graus. Essa semana teve noites com menos 14, menos 2, menos 5. A variação é grande nessa época do ano. E o que acontece é que vira uma pista de patinação, porque é gelo puro na entrada da casa. A gente tem que tomar muito cuidado para sair por causa disso. Então, nada de novo, especial aconteceu esse mês, só essa questão de que a primavera está chegando. Então, é isso. Vamos começar com o que eu tenho. Então, em 2019, eu fui num show e aqui na América do Norte tem, muitas vezes você compra lã e tem escrito lã. 50% lã, 40% lã. Esse suéter, por exemplo, era 40% lã, 60%, 50% acrílico e 10% nylon, tá? Lã é uma coisa muito ampla. Aqui na América do Norte, principalmente as fiadoras, eu sou uma fiadora, a gente gosta de fiar lãs de diferentes raças de carneiro. Tem carneiro, cada carneiro ele tem as suas características específicas que vai te dar o que você quer no seu projeto final. Então, o que eu tenho aberto no chão é um carneiro que se chama Cotswold. E Cotswold é um carneiro de long wool, que ele tem o que a gente chama de long wool. Isso significa que ele tem algumas características. Primeiro, o comprimento de cada lock do carneiro é maior, é longo, tá? Então, o merino é desse tamanho, o Cotswold é desse tamanho, é quase o dobro do tamanho do merino que cresce nele, normalmente num espaço pequeno. A outra coisa é que ele tem menos curvinhas, crimp. E como ele tem menos, quando você está usando essa lã, a luz bate diferente e vai dar mais brilho do que a lã do merino, que é uma lã que tem muita curvinha, muito crimp, e reflete a luz diferente. Então, esse aqui é mais brilhante, ele vai te dar, quando você vai tingir, ele vai te dar uma cor que tem brilho, que é bonito. Mas ele não é tão macio quanto o merino. Normalmente, se você vai preparar essa lã, o ideal... Então, no caso de uma fiadora, você vai preparar essa lã, você vai dar preferência a pentear ao invés de cardar. É mais demorado, mais complicado, então esse é um projeto que vai ser bem demorado. Então eu tenho que lavar a lã, depois eu vou ter que pentear a lã para fazer uma preparação, para depois fiar, para depois tingir
e depois ser capaz de tricotar ou colocar no tear o projeto que você vai querer fazer. Então, essa lã eu comprei há 2 anos atrás, guardei, e agora eu vou começar a lavar para poder depois preparar para fiar, para depois lavar. É um projeto muito longo, mas eu quero aproveitar para usar a lã, para lavar a lã agora enquanto ainda tá frio, e eu uso meu fogão a lenha, que daí eu vou aquecendo a água e uso aquela água para lavar a lã, ao invés de usar a eletricidade. A lã do carneiro, dependendo da área do carneiro, vai ser uma lã melhor ou não. Então, a lã da barriga do carneiro é melhor do que a lã das costas. Se você olhar aqui, essa parte que está mais do meio é as costas, que é a parte que estraga mais no carneiro. E então eu vou separar para poder fiar para o meu marido. Então, eu vou começar hoje falando de compras. Foi meu aniversário o ano passado, mês passado, e minha filha me deu um vale certificado, né? Um gift card para eu comprar fibra. E eu tinha essa fibra que é de um carneiro que se chama Shetland. Eu tinha esse cinza. Eu comprei o que eles chamam de preto, que é um marrom escuro, e comprei mais cinza. E o cinza novo que veio é um cinza mais escuro. Normalmente você quer, quando você tinge, a mesma cor, mas como eu quero fazer trabalho de jacquard, vai ser excelente, porque eu posso colocar esses dois tipos de cinza, tonalidades de cinza, num pote, e o que eu vou conseguir é uma cor totalmente diferente para os dois. Então, se eu colocar com amarelo, por exemplo, o amarelo que eu vou conseguir aqui vai ser diferente desse aqui e vai ser perfeito para fazer color work, que é o que eu quero fazer com ele. No mês passado eu tinha tingido quase mais de 1 quilo de merino, e eu tingi em 3 cores. Tem mais do que isso é só para pegar, né? Amarelo, cinza e verde, porque eu quero fazer um cardigan, que é um casaco de uma revista, mas eu fiz uma amostra do que na realidade essa é a minha segunda amostra, que a primeira amostra eu tinha usado o roxo com o violeta, mas ele desapareceu, não ficou muito bom. E também não gostei dessa, então eu vou ter que fiar mais, para daí eu ter a cor que eu quero. Então eu vou ter um monte de cor de sobra, porque aqui eu tenho pelo menos quase 3 quilos de lã, que eu fiei, que é merino 4 plies, e então eu vou ter que fiar um pouco mais para fazer, mas eu uso depois de alguma maneira. Projetos terminados. Eu terminei esse suéter da Paula, que é a receita da Paula. Eu adorei tricotar o suéter, e o motivo que eu gostei é da estrutura, como você faz a estrutura desse suéter. Então, é simples, você usa carreiras incompletas para fazer a diferença da parte de trás, e no momento que você faça a pala, obrigada Cristina, quando você faz a pala, daí o resto é simples, você vai fazendo sem ter que pensar muito. E como eu tô assistindo um show que tem 9 temporadas, 10 temporadas, eu quero assistir TV, assistir o show para chegar onde eles estão agora, então eu fico querendo tricô que eu não tenha que pensar muito. A propósito, a minha xícara de hoje foi a Priscila que me deu. Priscila é a namorada do meu filho e ela é um amor de pessoa.
eu dou muita sorte meu filho escolhe bem as namoradas, são sempre ótimas pessoas. E ela me deu essa xícara quando eu fui no Brasil, porque eu gosto muito de cachorro. O chá é só um chá normal de erva, mas que é muito gostoso. Mas eu queria agradecer a caneca, Priscila. Então, esse foi o projeto que eu terminei, um dos projetos que eu terminei e que eu gostei muito. Eu ainda vou tentar outros projetos da Daniela, da Paula, porque eu gostei muito, achei que foi bem pensado. O jacar aqui é um jacar simples, porque você não tem muitos pontos para você ter que organizar a parte de trás, é sempre 2, no máximo 3, acho que no caso aqui todos eles eram 2 e você muda de cor, então isso faz com que que a parte de trás dele fique um trabalho bom e que não tenha perigo de você enganchar ou qualquer coisa. Então foi um projeto muito pensado, ficou bonito, eu adoro o suéter, realmente adoro. As modificações que eu fiz foi, ao invés de colocar bolso embaixo, eu fiz e a manga ser mais curta, eu fiz a manga mais comprida, porque eu gosto de manga mais comprida, e fiz o mesmo detalhe que ela colocou na manga, na parte de baixo do suéter, ao invés de colocar o bolso. Eu fiquei tentada a colocar o bolso, mas depois eu desisti. Projetos terminados também foi meias, eu fiz 2 pares de meia, eu quero ver se eu faço, eu adoro meia, sempre gostei muito de meia, não sei o que é, eu não ligo para outras coisas, mas eu gosto de meia. Então eu fiz esse projeto, que tem um lado especial para o projeto, para você ver, e eu coloquei no pé só para anotar. Então eu fiz 2 meias. Essa é a meia, a Tartan Socks, que eu fiz com Vertical Stranding. Se você tiver interesse, olha o vídeo lá. E essa meia que eu fiz, eu resolvi calçar porque é uma meia que você faz com arco do seu pé. Então ela funciona de maneira diferente. Aqui é a meia fora do seu pé. Como que você vai tecendo ela aqui, e a maneira de você fazer isso é aumentando um ponto aqui e tirando um ponto lá. Por isso que ela vai diminuindo aqui a parte da frente que tem o trabalho, né? E depois você vai aumentando aqui e ela forma o arco do seu pé, naturalmente, porque ela vai indo desse lado, ao invés da meia comum, que é reta aqui embaixo. Então, eu já tinha feito uma vez, mas não tinha dado muito certo. E eu coloquei também a questão dessa meia, que normalmente quando você tá tecendo, a parte junta, quando ela junta aqui, que ainda falta uma boa quantidade para você terminar o pé. Então, eu usei, eu acho que isso aqui chama Nancy's Toe Design, alguma coisa assim. E a maneira que tem que ser feita com um múltiplo de 8 pontos. E aí o que você faz então na primeira carreira você tricotas 6 meias e 2 meias juntos. Aí você vai tricotar 6 carreiras, que são os 6 meias que você colocou. Aí você tricota 5 meias, 2 meias juntos, e aí você faz 5 carreiras, e assim você vai diminuindo a quantidade de pontos, fazendo sempre 2 juntos, e usa mesmo o número de carreiras do que o número de tricô que você fez, até chegar no final, que você vai ter vai fazer 2 pontos juntos, para todos os que sobraram, e daí o que eu fiz eu passei a linha 2 vezes dentro disso, dentro do final,
que é para dar mais segurança de que o trabalho não vai soltar. E depois eu dei um nozinho ainda e escondi o resto da lã. Então tá garantido que vai ficar perfeita. Essa lã que eu comprei aqui no Canadá, mas ela vem do Peru. E o tingido que eles fazem, o yarn fica super bonito. E eu achei interessante que a meia em si, ela fez uma esfera, tá vendo? O marrom vai indo e vai fazendo uma esfera. Normalmente, esses fios coloridos, quando você compra perdi a palavra aqui, mas quando você compra o fio, da maneira que ele vem, é sempre muito bonito. Eu gostei do resultado da meia, mas você nunca sabe qual vai ser o resultado, porque depende da largura. Então, se eu fosse usar esse mesmo fio para fazer um suéter, ia ficar totalmente diferente o efeito do que ficou a meia. Eu gostei muito, achei que ficou linda a meia. Gostei de tricotar a meia dessa maneira. E agora eu vou começar a procurar tricotar meias de maneiras diferentes. Então, esse é outro projeto terminado. Aí, a Sandra colocou no mês passado, e tá no link do My Stash 5, eu coloquei o link lá. Ela fez um desafio dos 5 chales em 5 dias. Eu não fiz todos os chales, mas eu achei super interessante, porque ele te diz, os 5 chales em 5 dias são 5 chales pequenininhos, mas que te dão uma ideia da estrutura para fazer o chale. E eu achei super interessante. Então eu terminei, eu tenho muito yarn que eu fiei só por fiar e não usava. Então esse também é merino, e eu resolvi usar o yarn que eu tinha, o fio que eu tinha, para fazer um chale. O legal desse chale aqui, é que você divide o seu fio em 2 e ele vai crescendo até você chegar no meio, e depois ele começa a diminuir. Então, dessa maneira, eu pude usar o total do fio que eu tinha. Então, eu não sou muito de usar chale ou cachecol, eu gostaria. Eu tenho 2 irmãs que estão sempre usando e eu gosto muito de ver, mas eu não tenho muito jeito para isso. De qualquer maneira, tá feito, eu gostei, adorei o efeito da lã, e vai passar para mim a cestinha de presente de Natal. Todo Natal eu gosto de dar presente de coisas que eu fiz, então esse vai para lá. Dentro desse mesmo projeto de chale, desse desafio de 5 chales, 5 dias, tinha esse chale que eu achei interessante. Eu ainda não terminei, porque ele não tá longo o suficiente. Eu acho que eu vou acrescentar aqui uma renda no final. Eu não sei se em crochê ou em tricô. Eu pensei em crochê, procurei, mas eu não sou tão... Assim, o meu crochê é básico, né? Então, talvez eu pegue os pontos e faça em tricô mesmo. E quando você bloqueia, essa tendência aqui é ele ficar mais retinho, eu acho. E eu quis fazer listas, e foi uma coisa assim, eu peguei um fio que eu tinha e só fui fazendo 2 fios e fui colocando, aliás, mais de 2 fios. São fios parecidos, mas nem são necessariamente o mesmo. Só porque eu queria fazer um teste. Então, as listras não são do mesmo tamanho. Foi assim, diversão, né? Mas eu achei interessante, porque esse chale você pega a quantidade de pontos que você quer, e depois você vai diminuindo porque você vai e volta, a cada frente do trabalho você diminui 4 pontos.
e aí ele vai crescendo, vai diminuindo. Então é legal porque você começa com muito ponto, mas vai diminuindo à medida que você vai fazendo. Então eu achei super, eu gostei. Gostei da questão. E na maneira que você, no momento que você descobre como que funciona a estrutura, você pode colocar o ponto que você quiser aqui. Então, esse ainda é um trabalho que eu tenho que terminar, tenho que colocar aqui, mas tudo bem. Um outro chale que eu comecei a fazer, e que vai demorar para eu terminar, só porque não é minha prioridade, esse chale, eu tenho 2 novelos dessa lã que eu fiei e tingi há muito tempo atrás, mas eu achei que ela ficou perfeita pro chale. Então, quando eu estiver assistindo TV sem grandes preocupações, eu posso fiar, tecer até acabar com os meus, com o meu fio. Então eu tenho 2, eu acredito que ainda vai dar, espero, um tamanho bom. Essa é a outra questão que eu tenho ouvido aqui agora nos podcasts em inglês que eu tenho ouvido, eles falam muito de yarn chicken. E yarn chicken é quando você começa um projeto e você não tem fio suficiente ou não sabe se tem fio suficiente para terminar. Eu vivo perigosamente. Eu tenho muitos projetos que são yarn chicken. E um dos projetos que eu tenho, que é yarn chicken, atualmente que eu estou trabalhando, é essa blusa para criança que eu estou fazendo com o resto da lã dos novelos que eu tenho, que eu fiz, que eu comprei para esse fio. E eu sabia quando eu comecei esse tamanho, que é tamanho 7 ou 8 anos, eu peguei o molde do Drops. Drops é uma empresa na Noruega que eles vendem lã e eles têm diversas receitas gratuitas que você pode usar com a lã que você tem. Eu vou colocar um link aqui embaixo também. E então eu achei, ele dizia 300 gramas do azul escuro, no caso, e 100 gramas e 50 gramas do azul claro. Eu não tinha 300 gramas do azul escuro, mas eu tinha mais do que 50 gramas do azul claro. Só que agora eu tenho que pensar. Então eu quero fazer as 2 mangas, porque esse é todo o azul que eu tenho. As 2 mangas azul escuro, do mesmo tamanho de preferência que aqui, e daí depois usar o azul claro para terminar a parte de baixo, para tentar ter o suficiente para fazer e terminar a blusa no tamanho que deveria ser. Então, esse é um projeto. A outra coisa que eu estou começando a ver com esse projeto é que de repente eu gosto mais de color work com 2 cores só, ao invés do Fair Isle, que você trabalha com várias cores. É mais fácil, você tem menos correções para fazer. A outra coisa, então você tem menos fios para esconder no final, e o trabalho de trás fica sempre positivo, assim, bonito. Então, poucas foram as áreas que eles tinham 5 pontos da mesma cor junta. Então, nessas áreas eu procurei sempre prender esse fio no projeto, para não ter perigo da criança colocar o dedo e puxar a lã e tudo mais. Então, é uma coisa a se pensar, qual tipo de projeto que eu gosto. Eu gostei muito dessa questão de projeto que você faz a pala e depois você vai ao resto, porque essa é a parte complicada, que te dá mais trabalho, o resto é simples, você não tem que pensar muito. E o que eu gosto é que dá um detalhe especial e depois você tem o resto. Eu não gosto de coisa muito gritante, mas esse suéter que eu vou fazer, ou esse cardigan, ele vai ser gritante,
porque tem várias cores e eu estou aberta a novas experiências. Vamos ver. Então, esse é outro projeto em andamento. Esqueci de mostrar, esse é um projeto que eu terminei, é um chapéu. Então, eu gostei desse chapéu, só que como eu comecei da parte de baixo para cima, eu gostaria que ele tivesse ficado um pouco mais até, porque eu queria enrolar bem, até, tipo, se você quisesse usar ele mais, se você quiser usar ele mais slouch, você tem espaço aqui para usar só uma dobrinha menor. Mas, como eu fiz de baixo para cima, eu achei que eu tinha que terminar porque eu não sabia quanta lã eu iria precisar para fazer o final. Ele ficou legal, ele é com a mesma lã que eu fiz a gola, então eu posso já usar junto. Eu até nem sou tanto de usar gola, mas como eu gostei da cor e gostei do chapéu, eu vou usar. Mas porque eu fiz isso, eu resolvi que o próximo chapéu que eu ia fazer de cima para baixo. Então, eu tenho uma receita de chapéu que eu fiz de cima para baixo, só que ele fica um triângulo em cima, e eu não queria o triângulo. Então, eu comecei o meu chapéu, esse é um novelo 50% iaque, 50% merino, cor natural, que eu fiei um tempo atrás, e eu queria usar para fazer um chapéu. Então, a gente tem que dar valor ao pessoal que prepara as receitas, porque eu comecei a fazer assim na louca, já estava desse tamanho, aí eu vi, não, isso aqui não tá um gorro, isso aqui tá mais uma boina, porque estava completamente aberta. Então, eu resolvi desmanchar tudo e começar de novo. E daí, como eu resolvi desmanchar tudo e começar de novo, aí eu procurei tomar cuidado para que o número de pontos me desse condição de usar esse livro que é pontos japoneses, e eu quero usar mais ou menos esse ponto. Não vai ficar igual, porque eu vou usar 2 desse com um desse no meio. Mas eu queria usar esses pontos no chapéu. Então, aí eu calculei diferente e recomecei a fazer. A outra coisa é que, como eu queria que o centro começar do topo, e eu não queria que o centro ficasse alto, eu resolvi começar com crochê. Então, eu fiz as argolinhas de crochê e eu achei que ficou um efeito legal no meio aqui. A hora que eu comecei a trabalhar com o tricô, ele criou um certo relevo, mas não um relevo tão grande. E se depois eu não gostar, tudo que eu tenho que fazer é colocar um pompom lá. Mas aqui você começa a ver, ainda não dá para ver bem, mas os pontos que eu tô fazendo aqui. E o objetivo de começar do topo é que eu quero usar toda essa lã que tá aqui, para daí dobrar ela várias vezes para ficar bem quentinho na orelha. Então, vamos ver como é que vai sair esse projeto. Mas eu já fiquei mais feliz. Eu tive que desmanchar, mas tudo bem. Dentro da questão de chale, eu tô fazendo da Chris Chip e no fim de semana eu fui pegar para terminar. Aqui é o que tá naquele gráfico. E aí eu comecei o gráfico 2. Mas a questão é que eu não li direito, que eu tinha que fazer 19 repetições. E eu só fiz o gráfico, achei que era o suficiente. Aí tentei fazer o gráfico 2 e lógico não bateu. Até a linha 1 bateu, mas a linha 2 não bateu. E graças a Maria Alice eu entendi o que eu tinha feito de errado. Então eu desfiz as duas linhas, talvez eu desfaça mais algumas, ponto por ponto,
porque eu não pus linha de proteção antes. E aí vou fazer. Mas o interessante, então, em primeiro lugar, dar valor no trabalho da Cris de desenhar esse chale, porque eu não consegui, assim, não foi uma coisa imediata para mim entender aonde que ela estava querendo chegar com os pontos. Até essa parte aqui estava indo tudo bem. Quando foi o gráfico 2, eu falei, não deu. E fiquei empacada. Mas aí, agora eu entendi o que eu errei e como que eu tenho que consertar. Mas ainda é um trabalho que eu tenho que fazer olhando no ponto e vendo. Então, por isso que não desenvolveu tanto. A outra coisa interessante é que se você olhar os 2 chales que eu trabalhei, esse chale você começa com poucos pontos aqui, vai trabalhando até a metade. Quando você está na metade do seu fio, você começa a diminuir e ele vai terminar no outro lado do mesmo tamanho. Então, essa é a construção desse chale. A construção desse chale, você pega e monta todos os pontos que você quer e a cada carreira no direito você diminui 4 pontos, 2 no centro e 2 na lateral. E aí você vai conseguindo esse detalhe que o chale vai diminuindo. É gratificante porque no final você tem menos pontos para trabalhar. Esse da Cris, você começa a trabalhar aqui e ele vai crescendo, mas ele vai crescendo de tal maneira que essa é a parte de cima e aqui vai ser a parte de baixo. Então achei super interessante. Essa questão de chales é muito legal. Nesse desafio que a Sandra colocou, você 5 chales em 5 dias, tem mais 2 chales lá para você ver. E ela dá um curso também em mais tipos diferentes de chale. Então eu achei legal essa questão de você ver como a estrutura funciona em cada chale. Eu acho que por hoje é só. A única coisa que eu esqueci de dizer com relação à lã, e eu queria mostrar, esse fiasquinho de lã que eu tenho aqui é de um carneiro chamado CVM. E CVM foi uma raça que eles criaram para tentar conseguir. E eu nunca vi. Essa carneira em específico é extremamente flexível. Olha como ela sobe. Então, a lã que você vai usar, dependendo da lã que você vai usar, é o projeto que você vai fazer. Se você vai fazer um chale que tem caimento, essa lã não é o ideal para você usar, porque o chale não vai cair. Se você quer alguma coisa que tenha um caimento, você vai usar seda ou você vai usar um carneiro que tenha o fio como esse do Cotswold, que tem menos ondinhas e ele vai ter uma queda melhor. Se você quer uma coisa macia e que tenha bastante memória, você vai procurar um CVM ou um merino, que é o que você vai usar no seu projeto. A maneira que você vai preparar essa lã é diferente da maneira que você vai preparar essa lã. E tudo isso depende do projeto que você quer. Então, lã é a minha paixão. Eu adoro trabalhar com lã. É o que me faz feliz. Se eu tô triste, eu vou no meu stash, no meu estoque. E aí eu fico feliz. Então, eu espero que você tenha tirado alguma coisa de positiva nesse podcast, que você se motive a fazer, se inspire a trabalhar em alguma coisa. Até a próxima. Beijo grande no coração. Tchau.